Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus: apacenta as minhas ovelhas. João, capítulo 21, verso 15 até o 17. Nessa ocasião, Jesus havia morrido e ressuscitado. E agora os discípulos são chamados por Pedro para ir pescar no mar de Tiberíades. E eles tentaram pescar a madrugada toda e não haviam pescado nada. Jesus, ao amanhecer, aparece na praia e pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Ao negarem: olha, não temos nada que comer, Jesus manda lançar a rede ao outro lado e pescam vários peixes. E João avisa para Pedro: Pedro, é Jesus. Pedro, sabendo daquilo, e ele estava seminu, ele se veste de uma túnica e se joga no mar para se esconder de Jesus. Aí agora, depois de Jesus lhes apresentar peixe e pão para eles se alimentarem na beira daquela praia, Jesus chama Pedro em particular e faz essas perguntas: Pedro, tu me ama? E Pedro responde: sim. E pela segunda vez, e pela terceira vez, e na terceira vez Pedro fica triste. Ele: Jesus, mas tu sabe que eu te amo. Para mim, irmãos, essa é uma das mais lindas passagens da Bíblia. Por que digo isso? Porque se você for olhar, Pedro errou várias vezes na sua vida. E negou também Jesus também no final. E agora, ele não achando que estava bom, ele faz os discípulos o acompanharem novamente a vida de pescador, da onde o Senhor tinha o tirado para ser pescador de homens. E agora Pedro volta a ser pescador de peixe novamente. Ou seja, ele anda para trás e não para frente. Eu creio que Pedro chegou no momento de se sentir triste, de se sentir abatido, porque ele tinha perdido o mestre, porque ele tinha perdido o rumo, a direção. Quantas pessoas não passam por momentos desses de perder o rumo e perder a direção, de se apavorar, de se desestabilizar? E agora aparece Jesus na praia. Ele podia condenar a Pedro, ele podia botar o dedo na ferida de Pedro, mas não, ele chama Pedro e dá uma responsabilidade maior: cuidar as ovelhas, ou seja, cuidar do povo de Deus. Porque Jesus ia voltar para o Pai, mas ia deixar ali os discípulos. E agora o Senhor comissiona ele, ou seja, põe ele na responsabilidade dos outros discípulos. Por quê? Ele viu que na influência de Pedro, os discípulos seguiram após Pedro. Ou seja, ainda que Pedro não dava nada por si, o Senhor dava alguma coisa para Pedro. O Senhor olha no fundo de você e sabe que há uma coisa boa. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém admire o que você tem a fazer, o Senhor acredita em você. Como dizemos na gíria de hoje em dia, o Senhor bota fé em você. Ainda que você mesmo não acredite em si, o Senhor estava naquela praia para dizer isso a Pedro. Pedro, ainda que você mesmo não dê nada por você, eu creio em você, Pedro. Eu boto fé em você, Pedro. Ainda que você
não tenha forças em você, ainda que você se ache um ninguém, ainda que todos dizem que você não é nada e nem ninguém, saiba que eu acredito em você, eu sei do seu potencial, eu sei da onde que eu te tirei, eu sei o que você precisa fazer, e o que você precisa fazer é aceitar a comissão que eu tenho te dado, ou seja, apacenta minhas ovelhas, ou seja, faça a minha obra. E o Senhor vai te mostrar um caminho ainda mais excelente. O que o Senhor quer dizer para você é que Ele não desiste de você. Ainda que você pecou e voltou ao caminho, voltou para o erro. Ainda que você bateu a cabeça a noite toda e não conseguiu nada, porque fora da direção de Deus não consegue. Agora o Senhor te diz, lança a rede no lugar certo. Pedro, vem aqui, eu estou na beira deste mar, nessa praia, te oferecendo peixe e pão. Ou seja, eu estou te dando uma nova chance. Estou aqui para te alimentar, te fortalecer, te dar paz, te dar tranquilidade. Erguer a sua cabeça novamente, botar um sorriso no seu rosto e dizer, eu acredito em você, segue adiante, porque eu acredito em você. Então, o Senhor não desiste de nós, ainda que todos desistam de nós, o Senhor não desiste da gente. Então, creia nisso e dê uma chance a você e dê uma chance de Jesus trabalhar na sua vida tudo o que Ele quer fazer. Creia tão somente, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Meu nome é Jonas Canuto e eu quero deixar essa palavra para você. A palavra de Deus, viva, eficaz e inconfundível palavra de Deus. Que o Senhor, em sua infinita bondade, lhe abençoe e grave essas palavras na tábua do seu coração. Deus te abençoe.